Boa noite. Boa noite, turma da 213. Aqui quem está falando é o professor Kleber. Vamos iniciar a nossa primeira aula aí. E a gente está em esse PDF aí disponível para a gente trabalhar. A gente vai iniciar aqui falando no segundo período, né? Já vamos entrar direto no segundo período. Está aqui o período que vai corresponder, tá? A disciplina é física. E o assunto que vocês vão ver aqui é os conceitos iniciais, tá? De calor e temperatura. Vamos ver aqui primeiramente o que é a temperatura. Qual é o conceito de temperatura? Temperatura, o conceito, medida do nível de agitação térmica das partículas ou medida do nível de energia térmica média por partícula de um corpo ou sistema físico. Ou seja, vamos olhar aqui o exemplo aqui embaixo e vai ficar mais visível para a gente entender isso aí. Aqui no exemplo a gente tem, né, um corpo, um fragmento de um corpo pode ser uma barra de ferro, um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, tá? Temos dois corpos aí diferentes. Então, digamos que eu tenho duas barras de ferro, tá? Então, o primeiro fragmento aqui do objeto, as moléculas que constituem este objeto estão vibrando numa intensidade maior do que no segundo fragmento aqui, ó, tá? Ou seja, essa vibração molecular de cada partícula, ela é muito maior aqui nesse primeiro desenho do que no segundo desenho. No primeiro desenho eles estão vibrando com maior intensidade, no segundo desenho eles estão vibrando numa intensidade menor, tá? Então, temperatura tem a ver com o grau de agitação térmica das moléculas, das partículas. Quanto maior a vibração molecular, eu posso considerar maior é a sua temperatura. Quanto menor o grau de vibração molecular, menor é a sua temperatura, tá? Então, esse é o conceito simples, fácil de temperatura, tá? Ele envolve a molécula do corpo, tá? Quanto maior o grau de vibração, maior a sua temperatura. Quanto menor o grau de vibração, menor é a sua temperatura, tá? Então, temperatura é a mesma coisa que grau de agitação térmica. Pode ser alto, pode ser baixo, mas sempre vai existir em um corpo, em qualquer fragmento de qualquer corpo, de qualquer substância, sempre vai existir um grau de vibração térmica, tá? É isso que está aqui na observação. As partículas de um corpo sempre apresentam um grau de agitação térmica. Ela pode ser alta ou baixa, mas sempre vai apresentar um grau de vibração molecular. Sempre a molécula de um corpo está vibrando. Pode ser um pedaço de ferro, pode ser uma madeira, pode ser gelo, molécula de gelo vibrando, mas sempre vai apresentar um grau de vibração, tá? E esse grau de vibração é que corresponde à temperatura. Uma temperatura ela pode ser, né, alta ou baixa, tá? Vai depender do grau de vibração molecular dessas partículas. Continuando, vamos ver o que é o conceito de calor. Calor. Energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura. Flui do sistema de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Aí eu tenho aqui um corpo A e um corpo B, tá? Só que tem um detalhe. A temperatura do corpo A ela é maior do que a temperatura do corpo B. Logicamente, as moléculas que constituem o corpo A estão vibrando mais intensamente, está mais quente do que o corpo B. Então, nessa situação, quando eu tenho essa diferença de temperatura entre os corpos, vai fluir calor do corpo que tem maior temperatura, ou seja, o mais quente, o calor vai se direcionar para o corpo mais frio, tá? Então, esse é o sentido do fluxo do calor. Sempre vai sair do corpo que tem maior temperatura, no caso, temperatura do corpo A, ela é maior do que a temperatura do corpo B. Então, o corpo A ele vai ceder calor para o corpo B. E outro detalhe importante é que o calor ele está fora do corpo, tá? Eu nunca posso dizer
que o calor está armazenado em um corpo ou contido em um corpo, tá? Sempre o calor está aqui no espaço. Sempre um corpo ele está recebendo calor ou perdendo calor, nunca dando a ideia de que o calor esteja armazenado dentro do corpo, certo? Então essa observação vem ratificar isso aí. Pode-se falar em energia térmica de um corpo, porém, jamais em calor de um corpo, pois o calor não pode estar contido em um corpo, ou seja, eu não posso entender, por exemplo, o corpo A está armazenando calor, depois ele vai liberar calor para o B. Isso aí está totalmente errado, tá? Quando se fala em corpo, está se falando de temperatura, agitação molecular é uma coisa. E calor, quando se fala em calor, eu tenho que considerar aqui essa região do espaço entre os corpos, tá? Quando eu tenho essa diferença de temperatura, vai fluir calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Beleza. Então esse é o conceito de calor, é uma forma de energia térmica em trânsito, fluindo, passando de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Equilíbrio térmico. Quando é que vai acontecer o equilíbrio térmico? Quando as temperaturas são iguais, isto é, mesmo nível de agitação térmica. Não significa mesma energia térmica. Ou seja, equilíbrio térmico nada mais é que quando a temperatura do corpo A ela for igual à temperatura do corpo B. E nessa situação não existe fluxo de calor. O calor não sai de um corpo para ir para o outro. Por quê? Porque as temperaturas são iguais. Nessa situação não existe fluxo de calor, tá? Não existe fluxo do calor. Existe uma igualdade de temperatura, ou seja, mesmo nível de agitação térmica das partículas ou moléculas. Vamos ver aqui outro princípio importante, que é o princípio zero da termodinâmica, tá? Se dois corpos A e B estiverem em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Esta conclusão é conhecida como princípio zero da termodinâmica, tá? Então, se eu tenho um corpo A, ele está em equilíbrio térmico com o corpo C, e esse corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, logicamente, pelo princípio zero, eu posso falar que o corpo A também está em equilíbrio, mesma temperatura que o corpo B. Então, esta conclusão aqui, ela se chama o princípio zero da termodinâmica. E aqui o último tópico aqui do material de vocês de hoje é frio. O que é o frio? Vamos lá. Frio é a sensação produzida pela perda de calor do corpo, causada pela baixa temperatura do meio externo para com o interno de um ser vivo. Aí exemplo a gente tem aqui, por exemplo, temos aqui a mulher, aqui no desenho, com uma temperatura de 36,5 graus Celsius, tá? Aí ela diminui mais um pouquinho, né? Vai para 35,5, diminui mais um pouquinho, vai para 36. Olha como vai mudando o gestual do desenho. 34 graus Celsius. Quando chega em 24 graus Celsius, a pessoa está com frio, muito frio. Ou seja, o que é o frio? Frio nada mais é do que quando um corpo ele perde calor, seres humanos e animais sentem a sensação do frio. Então, o frio nada mais é do que uma sensação térmica que as pessoas têm, seres vivos têm, quando elas estão perdendo calor para a atmosfera, para o meio ambiente, tá? Então, isso que é o frio.